Lá, vamos começar. Bom, muito boa noite. É muito bom estar aqui com vocês de novo nessa casa que recebe a gente com tanto carinho, né, com tanta alegria. Algumas de nós estávamos aqui há algumas semanas quando eu falei sobre a questão da igualdade entre mulheres e homens. Essa fala de hoje é uma sequência também, né, desse tema que a gente vem desenvolvendo. Agora já entrando no mês de abril, mas a provocação inicial tinha sido o 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, mas com a intenção de trazer então essas novidades, né, que vêm do acúmulo que vem sendo registrado pelas Nações Unidas, em particular pela comissão que avalia, que acompanha a situação das mulheres no mundo, que é a CSW, né? E Giovana está aqui hoje porque ela esteve na CSW esse ano, né, representando uma organização de mulheres negras que se chama Gelé-10, e então ela é representante de Gelé-10, trabalha junto com o IRAD, né, que era o nome que constava no convite, e aí... Então é interessante, assim, a brincadeira que eu ia fazer, mas aí como o Thelma já avisou, eu ia dizer para vocês que não ficarem tristes que não estão vendo o IRAD. Na época que eu trabalhava com ele, ele dizia que eu sou o IRAD de saias, né? Então não é exatamente o IRAD, mas o IRAD de saias está por aqui, e a outra IRAD também de saias, as duas de calça, né? Estamos aqui para fazer essa provocação de hoje sobre esse tema do avanço das mulheres do mundo, né? Então, o meu papel é um papel de introdutora do assunto. Eu não estive em Nova York desta vez, há muitos anos eu não frequento mais, não participo mais dessa reunião da CSW, apesar de ter acompanhado durante vários anos, mas vêm as novas gerações e começam então a desempenhar esse papel tão interessante de participação da sociedade civil organizada num espaço que é um espaço de governos, né? As Nações Unidas são um espaço de tomada de decisão em que os Estados-nação é que fazem esse papel, é um lugar em que as decisões são tomadas no nível das políticas públicas, tanto no nível internacional, mas para impactar então a realidade das mulheres nos níveis nacionais, né? É um espaço de trocas, é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de barganhas, né, em que determinados temas que são muito caros para determinados países são negociados para se trabalhar linguagens e se refletir então nesses documentos que buscam fazer avançar a situação dessas mulheres e, por que não dizer, reforçando o que a gente já disse há várias semanas, a situação dos homens, né? Então, se a situação das mulheres não progride, a humanidade não progride, né? Então, lembrando, dentro da perspectiva Bahá'í, daquela mesma imagem que a gente trouxe anteriormente, dos dois pássaros, das duas asas de um mesmo pássaro, né? Se nós imaginamos que a humanidade é um pássaro com duas asas, essas asas não são exatamente iguais, as penas podem ser um pouquinho diferentes, mas a força dessas asas tem que ser igual para que o voo possa acontecer. Se uma asa está prejudicada, se o homem ou a mulher estão mais fracos, esse pássaro nunca vai conseguir alçar esse voo de maneira adequada, né? Então, todo esse processo de participação da sociedade civil nesses espaços de tomada de decisão, e aí a CSW sendo o espaço das Nações Unidas para a temática de igualdade entre mulheres e homens, realmente é um processo de amadurecimento da humanidade na sua percepção da importância de que todas as pessoas possam ter a possibilidade de desenvolver o seu pleno potencial. Então, quando mais da metade da população humana é privada da possibilidade de desenvolver esse potencial e da possibilidade de fazer contribuições efetivas para que a humanidade possa alcançar esse voo, toda a humanidade sofre. Então,
Feita essa introdução, quero apresentar para vocês aqui o outro Irade de Saias, Giovana Coelho, que é geógrafa, que é uma pessoa que vem estudando a temática de gênero já há muitos anos, uma pessoa dedicada a essa temática especificamente dentro de GLE10 e que chegou de Nova York há aproximadamente um mês, então tem todas essas coisas bem fresquinhas de memória para falar para a gente do que tem sido avançado nesse âmbito, tanto governamental como também de sociedade civil, e como a gente pode se apropriar disso, né? Para fazer com que aqui, na nossa realidade local, a gente também possa ver os resultados desse processo. Então, Giovana, vou te passar o nosso microfone. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Obrigada pela recepção. Estou com essa tarefa gigante de tentar falar o que o Irade falaria. Estou em GLE10 com ele desde setembro de 2025. Essa foi a minha primeira CSW, mas como o Mary falou, eu trabalho já a questão da igualdade de gênero há muito tempo, acho que desde que eu era criança, mas profissionalmente assim que entrei na UNB em 2017 e só me especializei mais desde então. Essa CSW foi a 70ª edição dessa convenção, é a principal convenção da ONU sobre os direitos das mulheres. Então, dessa convenção sai o que a Mary falou, a linguagem acordada entre os países sobre uma temática específica. Então, ela foi criada em 1946, cada ano teve uma temática. A temática desse ano foi garantir acesso à justiça para todas as meninas e mulheres e eliminar as barreiras que impedem esse acesso, né? Identificar e eliminar essas barreiras. E os temas de revisão foram enfrentamento à violência, empoderamento e participação política. Então, a cada ano tem a sua temática, e a desse ano foram essas duas. E aí são 2 semanas de negociação em torno desse tema. Como o Mary falou, os países têm as suas preferências temáticas, as suas dificuldades. A gente sabe que, apesar desse ser um tema, né, muito relevante, ele não é consenso em todos os países, a igualdade entre homens e mulheres. Então, isso também está no jogo da negociação, essa falta de consenso. Comumente, né, normalmente, as conclusões desse texto, desse documento, é aprovado por unanimidade, inclusive para ser um gesto simbólico, né, de funcionamento do multilateralismo, de acordo entre os países, dessa capacidade de negociar, né, de um país entender, não, eu posso abrir mão disso, mas acho importante esse outro aspecto. Então, normalmente era assim. Esse ano foi a primeira vez que esse documento foi aprovado por votação, porque justamente houve a tentativa de alguns países de barrarem uma linguagem mais progressista, mais afeta aos direitos humanos, mais afeta a igualdade, né, de gênero entre homens e mulheres. Então, nesse ano especificamente, foi feito por votação, o que nos indica 2 caminhos, né? Tanto a derrota desses países que não queriam que a igualdade de gênero avançasse, quanto o perigo em torno desse tema, né? Então, precisamos estar atentas e atentos a essas forças contrárias, né? E falando um pouquinho especificamente sobre a atuação do Brasil, o Brasil, ele negocia em bloco com a América Latina esse tema. Então, há o diálogo com a sociedade civil previamente a essa negociação, em que a gente pode, né, pontuar quais são os aspectos que a gente acha muito importante de estar nessa negociação, pelo menos nessa discussão. E nós, enquanto um instituto que trata da pauta do racismo, da igualdade racial também,
Nós pontuamos isso muito firmemente com o Brasil e especificamente com o Ministério das Mulheres, que é o órgão que chefia a delegação brasileira lá em Nova York. Lá em Nova York a gente também fez o diálogo com a missão brasileira, que é a representante da diplomacia que faz essa negociação. Essa negociação é feita em uma sala fechada com a diplomacia de cada país, né? Então a sociedade civil não participa diretamente nessa negociação. Assim como outras organizações da sociedade civil também tem esse diálogo com o Ministério das Mulheres, com a diplomacia, para cada uma apresentar a sua pauta. Mas é isso, o Brasil negocia no bloco da América Latina. Esse fato também faz com que haja uma necessidade maior de negociação entre os países da América Latina, que também temos aqui nossas dificuldades, nossos entraves. Então, inclusive em torno da pauta afrodescendente, não é um consenso aqui na América Latina. Mas, enfim, o documento foi aprovado, com 6 abstenções de 6 países e um país votando contra. Uma vez que o documento está aprovado, o que a gente faz com ele, né? Acho importante dizer também que essa é a primeira edição da CSW que acontece depois da revitalização dela. O que é isso? A ONU atualmente está em reforma institucional, orçamentária, revisando todos os seus órgãos, os seus mandatos. Os mandatos são os seus temas de trabalho. São os seus temas de trabalho, então ela está nesse processo de revisão de toda a sua estrutura. É um processo muito delicado, principalmente nesse momento de questionamento dos direitos humanos, do tema da segurança e da paz está tão fragilizado dentro do multilateralismo. Então é algo também para a gente ter atenção de como essa revisão será feita sem que o tripé, né, de direitos humanos não seja totalmente enfraquecido ou perdido. Então, dos resultados desse programa da ONU 80 é a revitalização dessa comissão. Significa que uma tentativa de eficiência, de otimização. E um dos resultados práticos disso é a diminuição do tamanho do documento de conclusões acordadas. Então, esse ano ficou restrito a 10 páginas sobre a alegação de recursos orçamentários, de redução de recursos, tanto de força de trabalho, de recursos humanos, tudo para reduzir o tamanho desse gasto, né, que pelo jeito é muito. Então, esse fato também fez com que a linguagem fosse muito concisa, muito geral também, né, não no sentido de adereçar especificamente os grupos que são vulnerabilizados, como são as mulheres negras, as mulheres migrantes, as mulheres LGBT+. Então, por isso também esse texto foi mais enxuto e mais generalista quanto foi possível. Mas em termos de conteúdo, ele nos garantiu linguagens muito importantes, assim, né? Mais do que a menção específica a esses grupos, mas o reconhecimento dos legados coloniais enquanto barreira de acesso, do racismo estrutural, do racismo enquanto barreira de acesso à justiça, da importância de dados desagregados no sistema de justiça, né? E aí não só a diferença entre homens e mulheres, mas a diferença entre homens e mulheres de classes sociais diferentes, às vezes nacionalidades diferentes e todas as outras características que forem importantes em cada contexto nacional. Que esse é um ganho também, né? Porque é um documento global que precisa abarcar a maior parte de problemas dos países do mundo. Mas ter esse tipo de linguagem, de adequar ao contexto nacional, aqui no Brasil nos garante, por exemplo, de falar um pouco mais sobre racismo. A nossa população de mulheres
negras, pretas e pardas é expressiva. Então, essa é uma questão para nós aqui no Brasil. Então, essa brecha nos garante muita coisa. Apesar de ser uma palavra, uma frase, isso nos garante muita coisa. Também teve o reconhecimento de organizações feministas, organizações de defesa dos direitos humanos, de promotoras da paz, relacionadas à religião também, enquanto instituições importantes de promoção de justiça também. Não se restringir aos sistemas oficiais de justiça ou a capacidade de iniciar e concluir processos judiciais. Não, uma perspectiva mais ampliada de justiça. Inclusive foi o nosso objetivo principal durante toda a preparação para esse evento, né? Trazer um olhar mais ampliado sobre o que é acesso à justiça. E aí, no nosso caso, focar em justiça econômica, justiça reparatória e todos os desdobramentos que isso traz, né? Outro aspecto muito importante também é a identificação das violências e do enfrentamento a essas violências no meio digital. Isso foi um tema que surgiu bastante no discurso dos países, tanto em relação à inteligência artificial, quanto às próprias redes sociais mesmo, como um lugar que, se não for regulamentado, que se não for, se não tiver esse olhar mesmo do potencial perigo que ele revela, ele pode ser muito prejudicial, principalmente para as meninas e mulheres que estão expostas a essas violências, né? E que essas violências, apesar de acontecerem nesse mundo digital, podem sim se tornar real, né? No mundo físico. Então, isso foi muito importante também. Um outro aspecto foi de combater discurso de ódio, crime de ódio, desinformação também, tudo nessa seara do ambiente digital também. Outra coisa importante foi o reconhecimento da feminização da pobreza, como a pobreza está diretamente ligada às mulheres também, pela estrutura que a gente tem. Então, isso é importante porque mostra aos países a necessidade de políticas públicas para enfrentar esse problema específico da pobreza com o olhar de gênero. Não somente políticas redistributivas, mas políticas que pensem a situação específica das mulheres, né? Então, em termos de conteúdo, apesar de enxuto, apesar de não falar especificamente dos grupos específicos, ele traz temas gerais, assim, que a gente consegue, a partir dessa linguagem acordada entre os países, incidir nacionalmente para que isso seja implementado, né? Em relação aos temas de revisão, principalmente a violência, os países tocaram muito nesse ponto que Mary trouxe, muito importante, assim, né? De qual que é o papel dos homens e dos meninos nisso. Então, masculinidades mais saudáveis, masculinidades que são pensadas a partir do cuidado também, da divisão do cuidado entre as famílias, de retirar, né, essa carga desproporcional do cuidado das mulheres, e que essa carga desproporcional também é um fator que expõe as mulheres à violência. Então, achei muito interessante os países tocarem nesse aspecto, né? Não somente tocaram bastante também na questão de enfrentar leis discriminatórias, né, no sistema de justiça como um todo, mas também de trazer os homens para essa discussão, né? Trazer os meninos para essa discussão. Agora, em termos, né, temos esse documento, o que fazemos agora? Tem dois caminhos, assim, principais, né, acho que para a sociedade civil. Pensar tanto no que o Ministério das Mulheres está fazendo, como esse é o órgão-chefe da delegação e chefe do executivo da pauta das mulheres. Então, é ele que tem que disparar para o legislativo e para o judiciário o que foi acordado, né? Lá nós tivemos muitas reuniões com elas, fizemos inclusive um evento paralelo com elas para discutir essa perspectiva mais ampliada de justiça. Então,
a atribuição delas é essa, assim, usar essa linguagem acordada para embasar a formulação de políticas públicas. O Brasil tem feito já várias ações assim, que falam um pouco com esse tema, como foi o ECA Digital, de proteção de crianças, e isso também acaba, né, se respingando nas mulheres também, né? O próprio Pacto Nacional contra o Feminicídio também, de enfrentamento à violência, as defensorias públicas também pensando, né, formas de garantir a participação das mulheres, o acesso às mulheres ao próprio sistema de justiça, por meio de custeio, de processos, como chama, de isenção de taxas, várias coisas que podem ser simples, mas que garantem que aquela mulher possa acessar o sistema de justiça, né? E também tem o papel da ONU Mulheres, que é esse intermediário entre Estados-membros e sociedade civil, né? A ONU Mulheres teve um papel muito fundamental de articulação, a ONU Mulheres Brasil, de articulação da sociedade civil que iria para a CSW, mesmo que a própria ONU Mulheres não tenha ido presencialmente, porque também entra dentro desse programa de corte de orçamento, que é muito sintomático, né, justamente a pauta de mulheres está sofrendo mais com esse corte orçamentário, mas o papel da ONU Mulheres também é esse, assim, pegar essa linguagem acordada e fazer esse meio de campo entre sociedade civil e governo sobre essa temática, né? E agora, acho que falando um pouco mais do próximo ciclo, porque é isso, né? A gente encerra uma CSW, já começa a pensar tanto nas formas de implementação quanto no próximo ciclo, né? O próximo ano, o tema prioritário vai ser a revisão dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o 5, que é de igualdade de gênero. Então, os países vão ser convocados a fazer essa avaliação interna, né, sobre o que você avançou no seu país, o que falta, quais são as dificuldades para que esse avanço se realize. E o tema de revisão, que é o mais caro a nós nesse momento, é sobre emergências climáticas e como isso afeta desproporcionalmente as meninas e mulheres. Assim. Então, a gente está nesse momento de diversos desastres climáticos, de todos os tipos, naturais, de empreendimentos. A gente viu o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho. Então, como que essas mulheres estão? Assim? Como que esses impactos afetaram essas mulheres? O que o governo fez? O que ele deixou de fazer? Quais foram as organizações que se mobilizaram em torno dessa questão de gênero? Nas reparações, como que é a política de reparações para as mulheres? A gente sabe, tem alguns relatos de quando o dinheiro é depositado, por exemplo, na conta do homem, ele gasta, mas não gasta com a família, não gasta para reconstruir a sua estrutura. Então, há muitos acordos de reparação nesses casos de desastres climáticos que são direcionados para as mulheres. Isso é uma forma também de garantir que essa reparação tenha o fim a que ela foi desenhada, né? Tem também aí um momento muito crucial da CSW aqui para nós, é a etapa regional. Esse ano, nesse ciclo, a gente não participou dessa etapa regional e muitas das coisas já estavam pré-acordadas. Uma coisa também, era comum que esse documento de conclusões fosse aprovado no último dia. Então, ficava-se toda a conferência negociando esse texto. Então, a sociedade civil tinha mais poder de incidência com o seu próprio Estado-membro, mas com outros também que pensam parecidos. E essa tensão em torno dos direitos humanos fez com que essa conclusão fosse aprovada no primeiro dia, para evitar que a linguagem retrocedesse. Então, nesse cenário de linguagem aprovada no primeiro dia, qual que é o nosso papel, né? Como podemos incidir de uma forma mais efetiva e eficaz na etapa regional?
Na etapa regional, as coisas já são pré-acordadas para chegar na fase de negociação, como o Mer falou, as coisas mais ou menos desenhadas. Então, para esse ano, um foco que a gente precisa ter é justamente essa etapa regional aqui na América Latina. Acho que é isso. O próximo ano, né, 2028, vai ser sobre o tema de cuidados. Esse é um tema também que está bastante relevante, crescente, assim como o clima, mudanças climáticas e tecnologia, pela tendência de envelhecimento da população, pela tendência desse envelhecimento ser feminino. Então, quais são as políticas públicas a longo prazo, e não só compensatórias, né, mas estruturantes dos respectivos governos. Então, também já estamos nos preparando para o ciclo 71, mas também com o olho já no 72, para pensar sobre o cuidado nesse cenário de envelhecimento global, né? E acho que é isso. Podemos abrir para algumas perguntas? Eu acho interessante a gente pensar, esse documento que o Monge Sato está segurando, na Promessa da Paz Mundial, ele traz alguns elementos relacionados justamente com os desafios que o mundo vem enfrentando para que nós possamos alcançar essa paz, e é uma paz entre as nações, né? E um desses grandes desafios é justamente, precisamente, a questão da participação das mulheres nos diferentes espaços. E eu acho muito interessante quando Giovana traz esse tema pra gente, esse relato pra gente, justamente porque é um reflexo, né, de como essas estruturas... de como essas estruturas precisam ser pensadas de forma a favorecer a participação feminina, né? Tem um trecho dentro desse texto, é um documento que a gente convida todo mundo a ler realmente, a Promessa da Paz Mundial, que diz que as relações, elas nascem no âmbito da família, ela passa então para a sociedade e chega ao âmbito das relações internacionais. E aqui a gente está vendo o caminho contrário. A gente está vendo como, no âmbito das relações internacionais, as decisões são tomadas, mas que isso também pode depois ser trazido para a nossa realidade local, né? E influenciar a forma como a gente trabalha. Então, Giovana, te agradecer nesse momento pela sua fala, né? Primeira vez que você participa nesse nosso espaço. Sem fazer um fechamento, porque como Dona Guite acaba de dizer, a ideia é fazer uma roda de conversa, né? Então, vamos abrir, Thelma, você me autoriza a fazer uma abertura? Mas antes eu pedir permissão a vocês para colocar uma música justamente para reflexão, junto a tudo isso que foi colocado, foi posto aqui, tá bom? Então vamos ouvir uma música. Frase aqui que diz: sou força, sou coragem, sou amor, sou por você, mulher.